Olá, olá! Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vida real sem frescura. Daqui a pouco chega a nossa convidada aqui. Vou adicionar aqui as pessoitas bonitas. Pra gente poder começar. Vou escrever aqui o nosso tema de hoje. Mas que coisa, não quero desativar. Oi, Fabi. Vou te adicionar aqui, peraí. Jerusa, quanto tempo! Então, Fabi! Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você aceitou o nosso convite. Então, tanto tempo já sem ver você. Ano passado eu fui para o treinamento de excelência do PCE e não estava você lá. Tava lá. Não, mas esse ano eu tava. Então, né? E eu não consegui me organizar para participar dele 100%, mas não te vi, né? Era só uma vozinha. Era só essa voz doce, suave. Gente, então, Fábio, obrigada por aceitar o convite. A ideia desse momento. Eu tô tentando escrever o tema da live aqui. Agora eu vou conseguir. É vida real sem frescura. E vamos dar uma ênfase aqui, né, na parte de inteligência emocional. Então, vou explicar para o povo aqui o que a gente está fazendo, qual que vai ser a nossa brincadeira de hoje. Só que eu não consigo falar e fazer o negócio ao mesmo tempo, né? A limitação tecnológica aqui. São duas funções que a gente precisa usar o cérebro. Então, Né, né? menina? A gente não consegue fazer duas coisas que precisam de concentração total. Deixa eu tirar isso aqui que fica brilhando esse negócio, daqui a pouco eu boto. Então é mais complicadinho. Exato. Então, gente, tá, boa noite para quem chegou aqui. Jerusa, seja bem-vinda. Saudade, saudade da sala de aula, meu Deus, meus alunos amados. Adri, seja bem-vinda. Vando, Leandro, Ademito, você está por aqui também, seja bem-vindo. Então, gente, nosso tema de hoje, então, é vida real sem frescura. Fábio, eu quero que tu se apresente, conte quem é você, o que você faz. E a gente vai dar uma ênfase na nossa discussão aqui. Na verdade, a Fábio vai se apresentar e vocês vão entender por que o tema é inteligência emocional. E a ideia é bater um papo. Eu tenho milhões de dúvidas aqui, vou te pegar para me ajudar. E na verdade, também mostrar um pouco, né, do que você vê na vida real dos empresários, como que é para você. Eu vou falar um pouquinho também como é para mim, enfim. É isso, essa vai ser a nossa noite dos namorados. Vamos falar de emoções. Então, vamos falar de emoções. E aí? Então, né? Eu sou Fabi Raimundo, agora não uso mais o Fabiane completo, porque todo mundo errava mesmo. Então, agora eu uso só o Fabi, todo mundo chama de Fabi, né? Tudo certo. Bem mais prático. Então, assim, a Fabi é consultora empresarial na área de gestão, pessoas, processos, e agora também estou atuando já desde meados do ano passado como coaching, com mentorias. Então, toda essa parte de desenvolvimento de pessoas, eu estou trabalhando, né? E entrou, né? Caiu no meu colo, como eu falei meu Deus, para a Nara, que a gente conversou semana passada, produtividade, que entra muito dentro disso, a questão da inteligência emocional, que ela é uma necessidade constante em todas as situações, seja empresa, seja em casa, qualquer tipo. A gente tem relacionamentos em tudo que a gente faz na vida. Então, Exato. é preciso, né? Até para lidar com uma situação boba que às vezes acontece no dia a dia, depois eu uso de exemplo ali. Enfim, quero o Leandro ali, a Ju, né, Ju? Ela deu um tchauzinho, mas daí você estava falando, não consegui dar oi. Também convidei algumas pessoas para a live, então a gente já vai Legal. agradecendo. Muito bem. Então, seja bem-vindo também, Carlos, Jana, que chegaram agora. Essa live, você pode compartilhar, então,
tanto clicar no coraçãozinho quando a gente falar uma coisa, você fala, meu, muito real. Você pode clicar. Comentem, né? Tragam suas dúvidas também. É realmente um bate-papo, não é para ser uma palestra, uma aula, alguma coisa assim. Não. E tem um aviãozinho aqui embaixo, você pode clicar e mandar para uma pessoa, que mesmo que a pessoa não esteja ao vivo agora, ela consegue depois assistir no IGTV. Vai ficar aqui no meu perfil. Então, é bem legal que a gente também compartilhe, né? Passe as mensagens adiante, aproveitar, né, que a gente está aqui dando um pouquinho do que a gente sabe, né? Compartilhando um pouquinho. Mas então vamos lá, Fábio. Eu queria que tu começasse dizendo onde é que tu vê que é mais importante ter inteligência emocional dentro da liderança. Em que momentos que a pessoa mais precisa acionar isso? E o que é inteligência emocional, né? Num termo mais amplo, assim. Então, né? A inteligência emocional, ela é uma situação que acontece dentro da gente, dentro para fora, vamos dizer assim. Mas ela acontece por um estímulo externo sempre, né? Nunca é por uma... Ah, eu resolvi ter um ataque, né? Resolvi ter um chilique. Não, não funciona assim, né? Aconteceu alguma coisa que fez a gente ter uma emoção e, a partir dela, uma reação. Dentro das organizações, dentro das lideranças, é uma situação que tem diversos momentos, a inteligência emocional ela está dentro de tudo que a gente faz na vida. Então, assim, principalmente, vamos dizer assim, no momento do conflito, no momento de passar uma coisa para um liderado, né? Tem situações que tu precisa conversar, precisa falar uma coisa com algum dos teus liderados, ou seja, com o chefe teu, né? Meu Deus, esse cara de um espirro. Vai, espirra. Meu Deus, cara, eu não acredito. Foi embora. Acontece, sei lá, Eve. Viu, gente? Eu falei que era vida real aí, ó. Estamos esperando. Vida Tá tudo real, certo. e não veio. Ai, vamos lá. Então, assim, dentro da liderança tem muitas situações que ela é muito importante porque, gente, é muito fácil criar um atrito do nada quando tu não sabe as palavras que tu vai usar. Ai, Então, ai, ai. ou quando tu não consegue discernir, né, digerir o que vai acontecer naquele momento. Tipo, quando a pessoa te fala uma coisa, tu tem que saber. Vai vir o espirro, tá, gente? Daqui a pouco eu vou espirrar do nada. Ai, situação, gente. Então, assim... Ainda bem que inteligência emocional não é igual espirro, a gente consegue segurar. Às vezes, né? Às vezes. Vamos lá. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. A gente tá aprendendo, né? Então, assim, toda vez que acontece, eu tenho que dar um feedback para um funcionário, para um liderado, ou até mesmo para alguém que é acima de mim, né? E eu não sei que palavras usar, e daí eu vou, no calor da emoção, falo uma palavra que ofende o valor dessa pessoa. Gente, criei um inimigo pro resto da vida, né? Para reverter isso, é bem complicado, né? Dá muito mais trabalho, né? Dá. Tem aquele ditado, né, que fala que a palavra... Como que é? A palavra dita é igual a flecha palavra lançada, dita né? Não volta não volta atrás. mais. Não tem como voltar. Então, assim, são situações bem difíceis de lidar. E ela, como eu falei, em toda a área da vida, né? Não adianta a gente querer chegar em casa e impor uma situação que, na nossa ideia, é uma coisa, tem que ser daquele jeito, né? Pau é pau, pedra é pedra. E daí a pessoa, na verdade, não pensa daquela forma. Então, a gente tem que dar o direito da pessoa, dela explicar como que ela acha que deve ser, dela colocar a maneira de pensar dela e a gente aceitar a partir daí, então, e dar um retorno para ela de uma forma inteligente, né? Vamos construir juntos uma forma, né? Casamento tem muito disso, né? Sim. Às vezes, os perfis comportamentais, minhas meninas chegando aí, Michele, Roniele, tudo bem? Então, assim, acaba que existe essa necessidade de ter esse discernimento, de ter essa, vamos dizer assim, congruência no que tu faz e no que tu fala, né? E daí, quando chega na empresa, muitas vezes, é aquela coisa que acontece de chegar, teve uma discussão em casa, chega na porta do trabalho, deixa lá na porta o que aconteceu em casa. Tem muita empresa que fala assim pro funcionário, né?
Mas não O que que tu funciona acha assim, né? disso? Vamos tocar fogo aqui. Não, gente. Olha, eu vou contar uma coisa aqui. Eu fui uma vez numa empresa que tinha um tapete. Sério, um tapete que tava, Meu deixe seu Deus. ego aqui. Ah, Aí mas eu o ego olhei não lá. aquilo. Mas Não, o ego não. não, mas eu olhei aquilo e eu falei, tá, é um recado. Mas ao mesmo tempo, gente, não é uma chave que a pessoa liga e desliga, né? Tipo, vou fazer um ritual, botarei a minha mão na parede e aqui ficará todo. Gente, ou a gente aprende a administrar tudo que tá aqui dentro, ou a gente vai ser uma bomba relógio, porque não dá, Ai, né, Deus me pra livre. ficar soterrando, né, É, problemas e questões. Então, essa do ego, eu lembro que toda vez que eu ia, eu dava risada, que eu pensava, nossa, peraí, como é que eu faço isso? Por onde que eu tiro? Peraí, né? Tira é, pela boca, tira pelo ouvido. é. Por onde sai meu Era ego isso, pra vou eu deixar aqui esconder dentro? embaixo do tapete, né? Vou esconder ali embaixo do É, tapete. Quando eu sair, eu pego de volta. dá até medo de mexer naquele tapete. Eu fiquei pensando, nossa, coitada da pessoa que limpa isso aqui, porque tá cheio de ego aqui dentro. Tá cheio de ego, né? Mas Mas, então, é realmente, né? Às vezes as pessoas afirmam ou esperam da outra uma inteligência, alguma coisa, sem dar condições para isso, né? Pensando como liderança na empresa, lá na vida real. O que que acontece? Tem treta o dia inteiro. exatamente, É, tem exatamente. gente se pegando. Uma vez eu lembro um caso de um cliente que tinha comércio e uma loja de roupa, então uma loja grande, tinha supervisoras e tal. E ligaram pra ele não estava no escritório, ligaram pra ele e falaram: vem pra cá correndo que tem duas pegando no vestiário. E elas estavam puxando o cabelo, sabe? Meu Assim, Deus. para vias de fato mesmo. E a fonte da briga era escala de folga, Ai, que é né? uma coisa que elas nem controlam, não é? Ela não É, não, é. é o que Ela... que aconteceu lá nesse caso, né? Elas tinham feito troca, porque tem a escala e às vezes a pessoa precisa, é aniversário do meu filho, não sei o quê. E aí faz troca. E elas fizeram a troca, conversaram, mas uma das duas não cumpriu o combinado. E aí a Ah, outra que levou falta, porque era para ela ter sido coberta e não foi. E eu sei que, tipo, um negócio que poderia ter sido conversado, que poderia ter sido conduzido de outra forma por elas e pela gestão de pessoas, virou uma briga de vestiário, de puxar cabelo e cliente ouvindo, e assim, uma coisa terrível. E aí a gente vê o quanto que a liderança está despreparada para lidar, né, para ter inteligência emocional, para dar um exemplo, e está despreparada para lidar com as pessoas que não têm. Não sei se a palavra certa é controle, mas é isso, né? Que não controle, se é. controla. Porque assim, o que eu vejo, né? A gente, você sentir raiva, você sentir vontade de esganar uma pessoa, tá tudo bem. Porque são emoções, né? Assim, a vontade vem e passa. Assim como Exato. vontade de comer um chocolate quando você tá em dieta, vem e passa. O que que vai fazer diferença? Você ter o autocontrole e conseguir centrar-se e falar, não, não vou esganar você, vou só olhar os meus olhos de... Sabe aquele olhar assim de... Aliás, fatal, né? Eu vou te. É, O olho tem uma faca nos olhos, né? Essa faca tá entrando aí. isso. É como... É. Eu gosto de assistir série, né, nos meus parcos tempos livres. E aí tem um episódio do Big Bang Theory que o Sheldon, ele acha que ele é muito inteligente, não sei o quê, mas ele acha que se ele pensar assim, com muita força, ele consegue interferir e causar dor no cérebro da outra pessoa. Então ele fica parado assim. Ai, Tipo, meu Deus, é igual a menina é do muito engraçado. Crepúsculo lá, a guria do Crepúsculo, do filme, a loirinha, Verdade, ela faz isso, verdade. tirou Então, de assim, lá. é. Então, assim, a gente tem vontade, às vezes, né, de montar em cima de uma pessoa, de quebrar o palco, como o me falou ali. Às vezes é cliente, às vezes é funcionário, às vezes é você mesmo. Você fica, como é que eu sou tão tanso? Meu Deus, eu minha cara. Né? E a inteligência emocional é a capacidade de você lidar com isso. Não é Lidar virar um com isso. monge totalmente puro, santo, que você não tem nenhum tipo de raiva, rancor, ressentimento. Você tem, só que você não se mata ou não mata ninguém por isso, né? Na E eu acho verdade, que é também a emoção o contrário também, né? De, tipo, controlar também a euforia e, enfim. Como exato. que tu vê isso, assim? Tem esses exemplos? Cases? Então.
Então, né, eu não acho que o monge não sinta nada, tá? Eu só acho que ele tem o poder de controlar isso. Ele aprendeu a controlar isso de forma que ele Exato, administra e não deixa isso afetar, né? exato. Não devolve. Isso não quer dizer que ele não vá lá numa árvore de vez em quando, não dê um bocado de soco nela pra, Ele né? tá meditando. Foda-se, foda-se. Ninguém escuta, tá tudo ali dentro. Bota uma fotinho da criatura que ele queria socar lá e dá soco na árvore, né? Não quer dizer que não faça isso, né? Mas, pá. Pois quando alguém pergunta o que aconteceu com a mão, menino, eu caí no chão, machuquei. Não quer É, dizer, ele vai saber. Mas, né, a gente no dia a dia não tem essa situação, né? Às vezes é um momento muito, né, fora mesmo que está acontecendo, é uma discussão, é alguém que não cumpriu com a palavra, né? E, uma coisa muito, né, que acontece muito, assim. Ou seja, sei lá, né, vai que tem alguém no mundo que ainda não aconteceu, né? Uma fechada no trânsito, quem nunca levou, né? Um cachorro que ah, atravessou na tua frente, né? Uma criatura, assim, eu costumo dizer assim, ó, a gente de carro, a gente tem uma certa urgência, a gente tá sempre correndo, seja de pé, de carro, de bicicleta. Mas, quando a gente está de carro, parou na esquina, aqui em Tijucas acontece muito. Tu parou ali, tá esperando o sinal abrir. De repente, o sinal vai abrir. Vem uma pessoa, ela levanta assim, ela faz de conta que não te viu e sai atravessando. Então, sim. tu olha, Aí você aciona todos os anjos de paz pra não baixar o vídeo e falar, querido, abençoado. O sim, sinal né? é Chama de aquilo, né? linda. Ai, vai, amor. Não, e ela atravessa devagar, né? Com toda Devagar. paciência Tem, do mundo. tem umas pegadinhas assim naquelas coisas lá do Silvio Santos, né? Que eles atravessam. Teve uma lá que atravessou 390 velhinho lá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Foi muito engraçado. Gente, mas é Enfim, teste de inteligência emocional isso. E o com universo fica nos certeza. jogando isso o tempo todo. Tipo assim, você tá nervosinho, tá atrasado? Tá uma velhinha atravessando. Tipo, Aprende a organizar o teu horário e para de ser atrasado de casa, não sabe que o trânsito incomoda, né? Que tem dessas coisas. Acontecer um acidente, tu vai ter que esperar, não tem como passar, né? E sim, as pessoas se estressam de um jeito, em vez de pegar o telefone e avisar, gente, eu vou me atrasar, porque tem um acidente aqui à frente, aconteceu outra coisa. Vou fazer o que dá. Vou aproveitar para ler, carrega um livro no carro, né? Tenha alguma coisa para ler, um aplicativo para usar, sei lá, no máximo, vai cantar. Bota o canta. aplicativo, cantar com teus, né? Quem canta seus males espanta. Verdade. Então, assim, para conseguir gerir um pouco disso, né? Mas, assim, tem toda uma explicação científica, tem toda uma explicação técnica disso, e eu trouxe um pouquinho disso para a gente abordar, né? Então, Traz. assim, quando eu fiz o meu rascunhozinho para não esquecer, Manda que a então, gente gosta de aprender. Vai. então assim, quando a gente. Toda a emoção que acontece, ela teve um estímulo externo, como a gente acabou de falar. Um carro que te fechou, alguém que fez alguma coisa que você não gostou, te disse alguma coisa que você não gostou. Então, são todas reações, a gente tem então reações a essas emoções, que é o que a gente disse, sai gritando ou avança em alguém, né? Dá um soco, xinga. Então, assim, o que a gente tem que fazer realmente é trabalhar. Como a gente não consegue evitar a emoção, porque ela acontece. Aconteceu o estímulo, a emoção vai acontecer. Não tem como não acontecer, né? Sim. E não tem como eu controlar o tamanho, a intensidade dessa emoção, porque aconteceu o estímulo, né? Agora, eu tenho como controlar a minha reação a essa emoção. Isso eu consigo. Seja respirar, esse sasquinho da Fábio. O Leandro, na verdade, é a Juliana, viu? Que é a esposa do Leandro, e ali é o isso da empresa. Então, quando vai aparecer Leandro e eu comentar essa Ju, a Ju hoje à tarde fez uma sessão Entendi. estratégica. Ela ganhou numa live que eu fiz, ela ganhou uma sessão estratégica. E daí a gente fez hoje à tarde, e ela tá empolgadíssima, Que né, Ju? legal, Ju. Seja bem-vinda. Julandro, então. Julandro. Então, assim, toda vez que acontece esse estímulo e a gente consegue controlar, então a gente está sendo inteligente emocionalmente.
e a gente consegue, Então, né? não socou o amiguinho, ponto para inteligência emocional. E Você se outro jeito de controlou. mostrar. E olha só, o que acontece quando tu não soca o amiguinho? Tu não corre o risco de levar um soco também, que é perder um dente, levar um arranhão na testa, vai que o Protege. amiguinho tem mais força que tu, né? Sim, a minha mãe sempre dizia que respeito é bom e faz bem para os dentes. Faz bem para os dentes, isso mesmo. Então, assim, o que que acontece, né? A emoção foi afetada. O que que ela faz? Ela atinge um gatilho. A gente tem Uhum. coisas que acendem esses gatilhos. E o que que a gente precisa fazer? Descobrir o que são os nossos gatilhos. O que ativa os nossos gatilhos, né? Então, vamos supor, eu saio fora, né? Hoje eu respiro, hoje eu, né? Vou no mesmo tom de voz. Mas se alguém grita comigo, é uma coisa que me altera, que me dá uma reação Sim. de oi? Então, assim, hoje quando alguém... Eu já fui uma Solta a pessoa Beyoncé aqui, só o pescocinho. O quê? What? né? Então, assim, Sim. antigamente, antes da Fábio hoje, se alguém gritasse com a Fábio, ó, já queria avançar. Adriano também é fera em inteligência emocional, tá? Uhul, seja bem-vindo. Então, assim, quando alguém gritava, eu já queria dar um avanção, né? Já ia no grito também, e daí aquela, né, fica aquela coisa, quem grita Balai mais de alto, gato. quem grita mais alto, ninguém escuta ninguém, porque tu só escuta a tua própria voz, tu tá falando, e tu nem escuta o que o outro falou. De repente, no meio disso, alguém dá um grito mais alto, a tua voz tinha baixado para respirar, e ela fala aquela palavra que ofendeu o fundo aqui. Acabou Sim. com tudo, né? Então, assim, quando a gente tem alguma emoção que atinge um gatilho, que ofende valor, aí é onde tu te exalta, é onde tu sai fora, é onde tu precisa saber controlar a tua reação a partir daquele gatilho. Então, se a gente vai descobrindo, como é que a gente consegue descobrir? Como Isso é que que a gente era a minha consegue... pergunta, aqui, ó, na ponta da língua. Como é que eu acho meu gatilho? Tem um teste para isso? Eu tenho que me observar, fazer um diário? Eu não avancei tanto ainda, então se tem teste eu não sei. O Adriano pode dizer aí, contribui aí. Pessoal, se alguém tem pergunta também pode fazer. Vou tentar Sim. responder, né? Alice também. Então, assim, para descobrir os gatilhos, a gente realmente vai fazer uma reflexão. O primeiro passo é fazer uma reflexão. Vamos entender quando aconteceram as piores catástrofes da minha vida, que eu me Sim. estourei, que eu explodi, que eu avancei em alguém, que eu dei um soco na cara de alguém, que eu gritei com alguém, que eu saí perdendo por alguma coisa, porque sempre que a nossa reação é negativa, existe uma perda, né? Não tem como Sim. ganhar se a tua reação é negativa. Então, se a gente faz essa reflexão e nesses momentos que foram, né, momentos, vamos dizer assim, em que a gente perdeu a noção, né? Se a gente fizer a reflexão, a gente vai perceber que as discussões, seja na hora que eu gritei com a pessoa que atravessou comigo na rua, né? Que atravessou lá, me fechou no trânsito, ou seja, na hora que alguém gritou comigo, eu vou buscar entender o que que essa pessoa ofendeu, né? O que que ela fez? Por que que aquilo ali afetou tanto? Por que que uma pessoa abriu o sinal e eu tô com pressa? Tá, mas qual é o problema ali? Né? Eu sei que eu tô com pressa, eu sei que a pessoa tá errada, mas será que um minuto que ela passou ali na frente, né, que eu tive que esperar mais, vai fazer essa diferença toda para mim chegar a um extremo de emoção de dar um grito com a pessoa, de xingar a pessoa? Tem Então, gente que assim, perde o dia, né? Que fala, você estragou o meu dia. Tu fala, meu, nossa, quanto poder você tá dando para outra pessoa estragar seu dia, né? Porque, eita. Então, seria isso observar, assim, meio que fazer uma viagem ao passado e pensar o que que tem em comum, ou o que que, onde, é, dentro da... Eu fiz uma formação em filosofia clínica e eu acho muito legal essa questão socrática, né? De coaching também faz muito isso, de a gente voltar e ficar refletindo. E eu lembro uma vez, numa das aulas, que o professor falou: o que que te incomoda tanto em você que faz o outro despertar? Né? é, Então, o que que você tá bravo contigo, que a outra pessoa dá um gatilho e aí você traz isso, porque a raiva nunca é com o outro, porque assim, é segundos. é. Então, o que que tá tão estragado aí dentro que por segundos que o outro deu um gatilho, você pôs o leão pra fora, ele tava ali dentro o tempo todo, ele só tava precisando de uma
né? Então, depois Exato. disso, eu comecei a observar, nossa, eu acho que a gente solta os cachorros nos outros, mas são cachorros nossos, que a gente devia estar amansando, né? Então, isso é Exato, bem. exato. Essa do gatilho é bem real, assim, tipo, eita. E normalmente é a As- mesma coisa, né? Você vai olhando, tem uma raiz. Sempre tem uma raiz. Assim, quando alguém, por exemplo, a gente tem o valor muito alto de segurança, né? A maioria das pessoas tem o valor de segurança muito alto. Por quê? Porque ela é fixa naquele emprego, por exemplo, e quando ela é demitida, ela nem consegue procurar emprego, porque ela entra num vácuo, ela entra num buraco negro que ela não consegue nem fazer um currículo. Ela não consegue ter energia para sair de casa e distribuir um currículo, porque ela eu não estou mais segura. Como assim? Eu não tenho mais a segurança de um emprego. Como se aquilo Uhum. fosse uma segurança, né? É uma É onde segurança. ela ancorou ali, né? Mas não quer dizer, aquilo ali não é tudo para ti. A pessoa, ela foca de tal forma naquela segurança que ela esquece de olhar o mundo à volta dela. Ela esquece que pode ter outra empresa que vai pagar melhor pelo serviço que ela faz ali, né? Ela Uhum. esquece de estudar, de se desenvolver para aumentar o salário dela, seja ali dentro ou seja fora. Ela esquece que pode ter uma oportunidade lá fora. Então, quando ela é demitida, por exemplo, aquilo ali cai, acende esse gatilho da segurança, por exemplo, né? Uhum. A outra também é o respeito. Então, se eu entender que alguém gritou comigo, né? E se eu entender que gritar comigo é falta de respeito, eu vou surtar. Como assim tá gritando comigo? Por que tá gritando comigo? E daí, até entender, já foram palavras que, né, Sim, levaram muita coisa para o brejo. Então, sim. é fazer essa coisa de relação causa e efeito, né? Para entender. Uhum. Beleza. Quando eu tava bem calminha, tipo, tava relax, tinha tomado um suco de maracujá e eu tive uma reação diferente. Como é que foi? Aconteceu uma situação semelhante, mas eu não esbravejei, eu não Não fiquei surtou. doida, né? Não saí fora, não quis socar ninguém. Eu tava tão bem naquele dia que, né? A pessoa gritou, mas eu nem aí para ela, deixei ela falando sozinha. O que aconteceu? Assim, vamos medir o dia que eu respondi gritando e o dia que eu respondi tranquilamente ou nem respondi. Qual foi o resultado que eu tive, né? Então, Uhum. assim, que emoção aquilo causou? Como foi diferente? Provável que no dia que eu gritei, no dia que eu respondi, que foi uma reação negativa, provável que ou perdi a amizade, ou custamos a organizar essa amizade novamente, né? Ou alguma coisa pior pode ter acontecido, que acontece também demissões, né? E somatiza, né? Você fica É. com nó na garganta, com dor no estômago, dor de cabeça, porque Aham. fica aquela sensação de, putz, não devia ter falado, caraca, que merda. E aí você começa a se culpar por não ter se controlado e o negócio que poderia ter passado batido, tipo, o se controlar 5 minutos rende o resto do dia de positividade. Enquanto que se você não se Sim. controla, são aqueles 5 minutos que podem realmente estragar o teu humor e às vezes realmente uma amizade, um relacionamento. E eu vejo também, eu já tive caso de cliente que o funcionário escolheu o momento errado para pedir aumento e acabou com o humor do chefe. E foi Bah. uma coisa terrível, assim. Pensa que eles estavam reestruturando e a empresa foi vendida. E aí eles veio uma nova diretoria, conhecer os funcionários, eles fizeram uma roda. E aí o novo diretor estava se apresentando. Oi, Pereira, eu sou o novo diretor, né? A empresa foi vendida. E aí tava assim, sei lá, umas 20 pessoas na roda, entre elas o supervisor e os 19 liderados. Aí uma pessoa, né, que, na minha opinião, não soube escolher o momento, levantou a mão, daí ele falou assim: se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta que quiserem fazer, eu tô aqui pra conhecer vocês. Aí ele levantou a mão e falei: quando é que sai o aumento que eu tô pedindo faz mais de um ano? Aí todo Ai, mundo, gente. aquele olho assim. Tipo, Aí se tivesse aí um o buraco, diretor mega. enfiava dentro, né? Então, aí o diretor mega experiente, né? Tipo, tirou de letra, falou: não, vamos conversar, não sei o que, não sei o que. Só que o supervisor, aí a questão do gatilho, ele sentiu profundamente ofendido, porque ele era o cara que estava
lidando com o pedido de aumento do funcionário e Sim. era o líder da situação. Então chegou o chefe do chefe e o cara passou por cima. E aí essa pessoa foi sumariamente demitida. Né? Não foi na hora, o supervisor lá respirou fundo, etc. Mas ele teve, e na entrevista lá de desligamento, ele disse que não tinha entendido porque ele tinha sido demitido. E aí, né, difícil lidar com isso. Mas a questão também de, às vezes, o gatilho é Tipo uma assim, por euforia. que que Isso eu não de, ganhei pô, o é a minha aumento? chance, é a minha oportunidade, eu vou falar. E não leu a situação, logicamente, de quais são as consequências de eu soltar essa bomba, tipo, expor o meu supervisor de que não tá me dando um aumento, na frente de todo mundo, na frente do chefe dele, que acabou de chegar, que ele também quer impressionar. Então, eu vejo que o gatilho emocional não é só para coisas ruins, a gente também tem que saber segurar, né, as atitudes. Também tem um ditado que fala para você não tomar nenhuma decisão quando você está muito triste ou muito feliz, porque senão a gente fica, né, eufórico, animado e faz besteira. Então, nesse caso, custou o emprego dele, não saber ficar quieto, De né? boca fechada. Ou abordar de um É, outro jeito, enfim. Então, não é é, só no momento. Às vezes a gente estraga as coisas, né, por não se controlar, porque realmente estava nervoso, estava animado e. ele poderia ter usado a pergunta de uma forma diferente, né? Ele Claro. poderia ter perguntado num sentido amplo, vamos dizer assim, como é que vai funcionar daqui para frente ou como funciona a política salarial da empresa, né? Sim! Faz uma coisa abrangente, que daí se o supervisor dele tivesse esquecido, ele até ia regalar, tipo, oi? Meu Deus, ele me pediu um aumento e eu não falei nada para ele. Ia ligar o cara, mas não ia estar direcionando direto pro cara a situação e nem expondo para todo mundo, né? Daí, É, claro, ele não seria demitido, ele poderia levar uma bronca, ele poderia, né, ser chamado para conversar porque ele fez aquela pergunta, mas é uma pergunta ampla, não quer dizer, né? sim, não é, Então, não é tão. Não provoca tanto, né, o é, ego, ou enfim. E essa é, questão também de pensar antes de falar, né? Eu acho que o racional, acionar, né, daquele momento. Tipo, é, filtro, né? Cérebro e boca, tipo. é um caso que não é inteligência, mas não chega a ser uma inteligência emocional. Ele foi impulsivo, mas porque ele estava muito ansioso, vamos dizer assim. Ele não é só a inteligência emocional nesse caso, né? É Sim. a noção, né? Porque Não, amiga. é uma leitura de ambiente, como tu falou, né? Não é o ambiente, não é o momento. Então, por mais gestão emocional que a pessoa tenha, ela tem que entender que não é o momento. Então, assim, é uma questão de noção, de se ambientar, né? Sim. Sei lá, nem consigo achar um exemplo, assim, porque eu tô imaginando, tô tão lá dentro da situação agora que eu nem achei outro exemplo, assim, Sim, porque já, menina. já me aconteceu, eu fui lá onde aconteceu, sabe? Então, assim, Sim. tipo, já fiz as fesqueiras, mas igual essa eu nunca fiz, não. Graças a Deus nunca precisei ser demitida por falar umas coisas assim. Mas já tive, assim, teve uma. Vou falar agora uma coisa de noção, não é inteligência emocional, Conta, mas só conta, por rir, vai. mas um pouco. Meu Deus, fofoca, tricotada na live. Vai, É, Fábio, vida real, é isso aí, amiga. Se solta. teve uma vez, Desapega. e numa empresa grande, tá? A mulher ia trabalhar com uma unha de cada cor, um brinco desse tamanho. É questão de comportamento, né? Então, é comportamento. A Uhum. gente tem que saber se situar no ambiente de trabalho. A pessoa ia com um brinco de uma cor desse tamanho, né? Um par de brinco. Aí ela botava um colar que ele refletia aquela cor, mas ele tinha outras cores no colar. E dela, ela botava mais um enfeite no cabelo, que também mais ou menos era colorido. Então, assim, tu olhava para a pessoa, teve uma moça que chegou a me perguntar assim, ó, onde é que vai aquela árvore de Natal? Eu tava Eu pensando nunca isso, mas não falei. Eu nunca esqueci, sabe? Então, assim, aquilo. E ela teve diversas situações naquele perfil. Então, a gente teve que usar da inteligência emocional nossa para chamar ela, para Uhum. conversar com ela e dizer que aquele comportamento dela não era legal. Que aquela Para que ela escolha de, né? A vontade é combinações. assim, ó,
a vontade de dizer assim, filha, tu não tá numa quitanda, tu não tá na feira, que tu pode ir, né, de qualquer jeito, que tu pode ir à vontade. Não tá, tu tá numa empresa séria, parará, funciona assim, as pessoas observam, as pessoas vêm comentar. A vontade é se largar, né? Mas tu não pode. Sim. Então, a gente optou por fazer a avaliação dela, antecipou a avaliação dela e apresentou para ela situações. E lá dentro o que a gente falou ainda? Que a gente fez uma pesquisa que na avaliação é uma avaliação 360, os colegas de trabalho também colocam, e daí dentro daquilo entrou aquilo ali de uma forma muito sucinta, né? Então a gente não Uhum. precisa chegar a dizer, olha, tua roupa tá espantada, teu modo de vestir espantado não está condizente com... Não, a gente Espantado. usou, né, gente? Espantado é ótimo. Usar outra Tipo, palavra. brega, querida, não. É, nada contra brincos coloridos, fiquem à vontade, usem mais É, dress code, né? Tipo, cultura organizacional, nem toda cultura tem essa receptividade às cores, é. né? Não, pode usar o brinco colorido, mas e daí maneira no colar, maneira no enfeite do cabelo, É, maneira né? no, né? Um Deixa o enfeite conjunto. colorido para uma parte só, né? Do interior de onde eu venho, a gente usa um termo que é não orna. Não orna. Eu já Não ouvi, já orna. ouvi. É quando o Não negócio. Não, orna. mas tem que ser caipira, tem que falar orna, senão não tá certo. Também. É que agora eu tô de aparelho, guria, não consigo fazer muita coisa. Não, não Ah, orna. é, limita. Não Eu orna. Sim. ainda tô me adaptando esse bagulho na minha boca, sabe? Tá complicado. Mas tá. Então, assim, né, gente? Então, aí a Vamos falar. inteligência, no caso, foi da liderança em dar o feedback. Para não Em dar o magoar a feedback. pessoa, porque é o Pra estilo não... dela, que provavelmente ela usa esse estilo em diversos ambientes, mas é uma educação corporativa, né? De falar, olha, aqui, Sim, parará, parará, de um jeito que a pessoa não se sinta ofendida ou diminuída, ou até essa questão, a gente está fazendo piada aqui, mas é uma coisa que a pessoa se ofende, né? De falar, peraí, você tá dizendo que eu sou sim. brega, que eu não sei escolher minha roupa? E Já aí, o pensou que que eu ela vem vejo. com assédio moral, né? Isso que eu ia falar. Ou o contrário, a pessoa, quando a gente não age com inteligência emocional, a gente dá gatilho para outra pessoa também não agir. Então, dependendo do jeito que você aborda, a pessoa começa a te ofender também. Porque ela fala, ah, Exato. bonito, você vem falar de mim e esse teu sapato aí com o calcanhar de fora, que não sei o que, não sei o que, que tu acha super chique e eu falando. Então, isso é bem Né? legal, né? Da gente, como líder, abordar as pessoas em cima de fatos, de dados, de questões corporativas, para evitar o eu acho, eu sinto, né? Ou essa questão Exato. de você é brega, você é não sei o quê. E, Porque a pessoa, e ela nunca é, ela está e muitas vezes ela está se comportando como, né? E necessariamente ela é sempre daquele jeito, né? Então eu penso que aham. é muito necessário a liderança saber abordar para não gerar, além dessa questão de assédio moral, que é seríssimo, né? Mas para não gerar um. Porque É receber um feedback já é ficar na desconforto, né? defensiva, Aí, né? Tu aí já vai gerar fica um assim, desconforto e um atrito, né? Ela nunca vai isso. mais olhar para o rosto de quem deu o feedback para ela como uma pessoa amiga. Ela já vai sempre estar lá, né? Sai de ré. Ela vai Sim. sempre, né? É, Ela vai sempre ficar já com o pé atrás com aquela pessoa, e especialmente se essa pessoa é o RH, que na época, no caso, era eu o RH, e eu tive que ir junto com o coordenador dela, né, que sempre que tinha essa devolutiva eu estava junto, e assim, me lembro como se a gente estivesse agora na sala, sabe, assim, a reação dela, como é que foi? ela, ela realmente, de começo, ela não aceitou, sabe? Ela não aceitou, ela não achava que ela estava errada. Na verdade, ela tinha bastante defeito. A gente desligou ela com 3 meses, porque não teve como manter ela. Ela tinha vários outros comportamentos errados e atitudes assim que, dentro do ambiente que ela trabalhava, não tinha resultado, né? Só Não dava. encaixava. Não encaixou assim. Mas ela na hora, ela aceitou uma parte, outra parte não, e a gente contornou aquilo, mas assim, foi feito de uma forma que ela não ficou brava com a gente. Ela entendeu que era uma devolutiva de um geral, não que era algo nosso, que era algo pessoal, meu, ou do coordenador, que a gente não gostou dela, que a gente não gostou do comportamento. Não, ela entendeu que era uma Sim. devolutiva
de realmente uma avaliação que teve ali uma série de perguntas e as pessoas responderam e eram todo. Então, assim, não tinha como ser diferente, Uhum. né? Ela Sim. entendeu, mas não gostou, claro, né? É como tu disse, a avaliação, a devolutiva da avaliação, a pessoa já vai com o pé atrás, né? Opa, como vai ser, né? Então já é Sim. complicado só. E é interessante isso também. Eu penso que no papel da liderança, quando você vai lidar com a pessoa, seja um feedback estruturado como uma avaliação ou um feedback é, mais imediato, né, de alguma coisa que a pessoa fez, se você precisa corrigir, esse cuidado, o respeito com a emoção da outra pessoa, né? Então, assim, você precisa fazer, precisa falar, verbalizar, corrigir, porque faz parte até do seu papel de líder, né, formar os seus liderados. Então, a correção, ela é teu papel, é chato pra caramba, dá trabalho, né? Porque você fica nessa coisa de, ai, não sei o quê, mas é papel do líder, não dá para escapar. Então você vai É, precisar formar a sua equipe e tem que dar esse feedback. Mas primeiro o respeito, né? De olhar e falar assim, eu respeito a emoção da outra pessoa, então eu não quero que ela saia acabada, que ela saia chorando, que ela saia achando que de alguma forma ela é menor, né? Ou pior do que você ou que outras pessoas. Então, quando a exatamente. gente tem essa inteligência emocional, a gente consegue usar esses elementos, né? Que daí você fica, não, calma, eu preciso passar isso. E às vezes, quando é estruturado, é o melhor dos momentos, porque você avalia, escreve, tem o RH junto para te ajudar. Mas quando não é estruturado, que a pessoa fez uma AM, né? E você tem que corrigir, você tá ali querendo enforcar, né? A tua vontade é falar assim, seu burro, e aí você tem que respirar fundo, porque eu não posso ofender essa pessoa, não posso, ela precisa aprender a fazer certo, mas eu também tenho que dar o exemplo de uma pessoa centrada. E aí isso em frações de segundos, né? Porque a gente tem que se controlar. Olha só, tem Uhum. declarações de amor aqui. Minha mãe é linda, né? Sim, tua mãe é linda. Quando a filha puxa saco, os amigos também, né? Tá certíssima, Deixa a gente perfeita. até meio envergonhada, mas é reflexo da blusa, tá? Não tô vermelha, não. Então, mas esse conter-se da liderança na hora de dar o feedback é muito importante, né? Pra gente não fazer besteira e também não passar interpretações erradas, né? De aquilo que era para ensinar vira uma punição e a pessoa fica realmente chateada e daqui a pouco começa a perder aquela legitimidade, né? Então a liderança ela é muito construída em termos né, de legitimidade. Então se a pessoa olha e fala assim, você está me ofendendo, você não está me respeitando, não te respeito mais. E aí aquela liderança começa a ruir. Isso. Acaba o valor, né? Acaba o valor, acaba o respeito. E quando acontece isso, gente, hoje ainda falei com uma pessoa que falou que a pessoa, no caso, saiu do trabalho, ela era uma gerente e veio uma pessoa nova substituí-la. E a pessoa que era subordinada direta dela levou pouco tempo, foi desligada. Mas por que que ela foi desligada, né? Ela não era culpada. Com certeza, ela era uma excelente profissional, segundo a pessoa me relatou. Só que aí eu expliquei para ela. Ah, porque a mulher começou a perseguir ela de um jeito que, enquanto não demitiu a menina, não descansou. Aí eu olhei e falei, olha, o que acontece é, ela não teve maturidade, ela não teve inteligência emocional para entender que agora a minha chefe é a Joana e não a Maria, né? Nomes fictícios, né? Ninguém precisa Uhum, saber. sim. Mas assim, então assim, se antes a Maria era minha parceira, eu adoro o jeito da Maria trabalhar, nossa, ela é querida, ela é educada, parará. Ok, mas a Maria foi embora e agora é a Joana que é minha líder. Então, assim, seja É Joana, verdade. seja Maria, seja Elizabeth, seja Joana Dark, eu tenho que ficar aqui, eu preciso do emprego, né? Eu tenho meu valor de Sim. segurança, eu quero crescer na empresa. Então, assim, eu Uhum. preciso do emprego. Então, eu tenho que trabalhar conforme agora a Joana risca, né? Então, existe essa necessidade, e isso acontece muito, tá? Eu já vi isso acontecer muito. Quando eu passava pelas transições de liderança,
Teve uma vez que um gerente de uma empresa me chamou e falou assim, chamou um por um. Pediu, olha a inteligência dele, emocional. Ele chamou um por um e falou, olha, eu tô saindo, mas eu saindo, eu ficando, tu precisa do teu emprego. Então não adianta tu querer me amar como chefe, aí vem o fulano, e não importa quem eles botem no meu lugar, é outra pessoa que tá aqui, mas tu precisa manter o teu emprego. Então eu peço que tu respeite essa próxima pessoa, porque eu tô saindo porque eu quero. Eu não tô sendo demitido. Eu tô crescendo, eu vou abrir meu negócio para. Então ele foi inteligente ao extremo e pensou na equipe dele de falar isso. Que Eu é uma lembro que ainda falei, reação comum, né? Das pessoas rejeitarem a nova liderança, ficar desconfiado. sim, Então, sim. bem legal. Ele, achei o máximo a atitude dele, só que na época eu já tinha essa ideia, eu falei pra ele assim, não, eu sei que eu preciso do meu emprego, então assim, independente de quem vier, claro, se vem uma pessoa toda entojada, se achando para a nossa atitude enquanto colega de trabalho, enquanto eu vou continuar sendo uma excelente profissional, como eu sempre tentei ser, mas aquela Uhum, amizade, aquela afinidade toda não existe, então não vai sim. acontecer aquela amizade toda. Mas o respeito tem que acontecer, né? E eu acho que o que aconteceu com a menina foi isso. Então eu falei para ela, né? Eu tô vendo que voou a hora, né? Sim, mas eu tô controlando. Calma, temos 10 minutos ainda. Temos 10. Então eu só Tá, vou você quer dizer falar mais das ali, suas anotações? Que eu fui te cortando, eu vou me empolgando, vou deixar tu falar. eu vou dar aqui uma pincelada nas três primeiras coisas que a gente faz ali para conseguir isso, né? Então, assim, para controlar essa reação às emoções, né? Então, a gente tem ali a primeira coisa, autoconhecimento. Quando a gente se conhece, que é o que eu falei lá, a gente vai fazer uma análise do que aciona os nossos gatilhos. Eu posso me livrar do gatilho, mas eu preciso me autoconhecer muito. E não quer Uhum, dizer que eu não vou sentir aquela emoção quando o gatilho for acionado, porque ele está lá. Eu posso diminuir a reação, né, a intensidade da emoção quando aquele gatilho aparecer. Então, uhum. quanto mais eu me autoconhecer, né? A propósito, vou fazer uma propaganda, amanhã eu tenho workshop, trabalhar autoconhecimento online. Então, assim, quanto mais eu me conhecer, mais fácil vai ser para eu entender os meus gatilhos, reconhecer os meus gatilhos, entender as emoções que eles provocam e conseguir, então, controlar a reação a isso, né? A segunda coisa é reconhecer os padrões. Porque cada emoção tem um padrão de reação. Então, por exemplo, né? Se alguém grita comigo, eu vou gritar com ela. Se alguém me xinga, eu vou ficar furioso e vou xingar de volta, né? Então, isso é um padrão. Eu vou devolver na mesma moeda, vamos dizer assim. Uhum. Sim, Agora, ação-reação. né? Ação, reação. Então, assim, mas tem pessoas que já fazem diferente. A pessoa xingou, gritou, ela deixa a pessoa falando sozinha, né? Então é outra reação. Agora, Uhum. se é uma pessoa que tu já não se sente bem, se é uma pessoa que tu já não, né, o santo não bate, vamos dizer assim. Então, tocou no nome daquela pessoa. Comparação, gente. Tem gente que fez a comparação, a pessoa quer morrer, né? Se fosse fulano, Uhum. eu tinha feito de tal jeito, né? Sim, sim, sim. Tipo, não fale nesse nome na minha presença. Né? Então, aquilo ali é outra coisa que traz uma reação dolorosa, porque aquela pessoa, de repente, ofendeu um valor dela, Uhum. e daí ela, quando é falado naquela pessoa, essa ofensa, vamos dizer assim, a esse valor, volta com tudo aquela emoção, né? Uhum. Então, ela acaba devolvendo. Então, a gente tem que reconhecer o padrão de cada gatilho que a gente tem, né? E a terceira coisa então, a partir do momento que eu conheço, sei dos meus gatilhos, né? A partir do momento que eu reconheço já o padrão que eu tenho para cada gatilho que aciona, eu vou trabalhar qual vai ser a decisão, né? E a escolha que eu vou ter de reação a partir desse gatilho que foi Boa. acionado. Mudar o Então, assim, padrão. mudar para mudar o padrão, justamente. Então, quando eu tenho esse conhecimento, alguém falou.
eu não tenho reação, mas fico muito magoada e não falo. Fico bem mal, depois acumulando sentimentos ruins. É como eu falei, tem a pessoa que sai, né? Vira as costas, simplesmente sai. Só que aquilo faz tão mal quanto, porque a pessoa fica remoendo aquilo, ela não bota pra fora. E muitas vezes ela não é que nem o monge que eu falei lá no começo, que vai lá socar, Socar uma esmurrar árvore. a árvore, né? Então, assim, a pessoa tem que achar uma forma de responder, tem que achar. Assim, tu não consegue responder na hora, ok, é muito melhor do que explodir. Então, volta, vê, vai te resolver, vai entender por que que aquilo acionou um gatilho, vai entender por que que aquilo te magoou, né? Faz uma reflexão daquilo e pensa, se coloca no lugar da pessoa e imagina que palavras que tu pode usar para devolver isso para a pessoa. Porque a pessoa, de repente, não tem o mesmo autocontrole que tu. Então, dependendo da forma que tu for colocar para ela, olha, isso aqui não foi legal comigo, né? Não gostei, a forma que tu agiu, o que tu falou, né? Não gostei, fiquei triste, me magoou. A pessoa notou que te magoou, só que ela nem sabe, às vezes, o porquê, o como que ela magoou, ela não sabe qual foi a palavra que ela usou que magoou. Uhum. Então, devolva para ela com uma palavra que ela aceite, que tu sabe que ela vai aceitar. Um tom de voz que sabe que ela vai aceitar e não vai gritar de volta, né? Então, Isso. olha, né? Tal jeito não foi legal, eu me senti mal, me desculpa, faz, né? De repente, como é a pessoa, se é uma pessoa estressada ao último, desculpa, mas é que eu não consigo evitar, isso me faz mal, porque aconteceu uma Preciso situação na minha vida falar. sabe? Mas deixa a pessoa se acalmar, porque existe essa diferença. Se tu vai responder na hora que a pessoa tá emputecida, ela vai te devolver a patada, né? Nossa. E eu acho também legal a gente lembrar a questão do relacionamento, né? Em toda gestão de conflito, o foco é resolver o conflito e manter o relacionamento. Então, Exato. Camila, muitas vezes tu não entra em conflito na hora para manter o relacionamento. Lida contigo, que também não é bom ficar acumulando coisa ruim, isso aí somatiza, né? Então você vai resolver isso. Às vezes é coisa que você pode resolver com você mesma, né? De, pô, por que que eu fiquei magoada com isso? Não sei o que, eu já devia ter superado. E pronto, tu se resolve ali, né? Se ajusta. E às vezes é uma coisa que precisa conversar com outra pessoa e resolver. Mas o propósito da conversa, ela deve ser para manter o relacionamento. E Exato. aí o tapetinho do ego lá, né? Às vezes a gente quer ter uma conversa só para ter razão. E Aham. destrói o relacionamento. Então, eu acho que isso é importante. Tem, Quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente consegue controlar algumas coisas, você fala, não, peraí, por que que eu vou entrar na briga com essa pessoa? Ela é assim, ela pensa desse jeito, ela vai ser assim, ser assim, ser assim. Eu posso aceitar que ela é assim e manter o relacionamento sem entrar nesse assunto. E aí a gente fala de política, de ideologia, de um monte de coisa. Ou eu posso, toda vez que ver a pessoa, pisar no calo deles para todos os lados. Então, às vezes, escolher a batalha também eu acho que faz parte de um filtro emocional. Né? Você fala, qual batalha eu quero batalhar? Né? Qual é a minha cola com essa pessoa? Isso aqui a gente nunca vai conseguir concordar, então eu vou fugir desse debate. E eu não preciso ter razão, porque é mais importante ser amigo, é mais importante. E às vezes no trabalho, você é obrigada a conviver com a pessoa. Então é mais importante manter o relacionamento profissional do que entrar em alguns vieses. E aí realmente exato. você tem que se resolver contigo mesmo. A pessoa fez lá um comentário ridículo contra alguma coisa que você acredita e não sei o quê, mas tu tem que conviver com a pessoa. É teu chefe, é teu funcionário, enfim. Aí é o momento, Camila, respirar fundo e falar: olha, eu sei da minha verdade, eu concordo com isso. Essa pessoa falou uma coisa babaca, mas não vale a pena eu chegar e ficar. Ei, você é um babaca, não sei o que, não, não, não. Porque vai abalar um relacionamento numa coisa que. Muitas questões de crenças, né? Que as pessoas ficam se É, degladiando por causa que falam: meu, tu não vai mudar a ideia da pessoa, ela não vai mudar essa é. ideia, então não entra nesse conflito, vai brigar outras brigas. A pessoa precisa querer se trabalhar, né? Tu tocou em Exato. crença e quando eu fiz PNL, assim, é uma coisa que eu trabalhei muito em mim, eu tinha muita crença, eu era toda extemporada, né? Então, assim, tô muito. Cada palavra que eu uso, ela se afina. Temporada de Então, criança, essa é ótima. então assim, eu acabei que eu descobri muita crença que eu tinha e eu nem sabia que eu tinha.
Então, assim, eu me melhorei para melhorar as pessoas ao meu redor. Eu me trabalhei para Perfeito. conseguir trabalhar as pessoas ao meu redor. Então, eu consigo administrar a resposta que o outro me dá a partir do meu autoconhecimento, a partir do momento que eu resolvo mudar. A atitude que eu tenho com o outro faz com que ele. Ah, a pessoa veio e gritou comigo, teve uma. Chegou, né? Chegou naquele Sim, dia lá enlouquecida no trabalho. E eu só o que ela soube fazer foi chegar gritando com todo mundo. Aí tu vai, em vez de tu gritar com ela, tu fala num tom bem calminho, sabe? Já vai levando um copo d'água. Oi, olha só, pelo que eu vejo não tá tudo bem, mas usa o teu melhor tom de voz. E usa palavras tipo, né, macias sabe, tentando apaziguar e tirar ela do foco da raiva que ela tá. Não leva outro problema, porque tem sim. gente que vê que o chefe chegou putão e ainda assim vai lá, olha, fulano fez tal coisa acontecendo. Aí tu já sai, né, da É hoje que o sala, homem com vira. dois, tem três fervendo, o chefe tá nem aí pra ti, ele, quê? Tô aqui tão lascado quando você não sei o quê, com a minha mulher, não sei o quê, com meu filho, não sei, meu filho tem nota baixa, perdi o Uhum. negócio, e tu vem pra cá me dar mais problema. Aí a pessoa não entende o que é demitida, né? Então, assim, quanto mais, né? A gente tá falando bem de trabalho, mas em casa é a mesma situação. Então, se eu Sim, quero que o marido mude a atitude dele comigo, se o marido quer que a mulher mude, se quer que o filho mude, gente, começa por mim. Eu tenho sim. que mudar a minha atitude com aquela pessoa, eu tenho que mudar a forma que eu falo com ele. É como a gente acabou de falar. Eu vou me magoar com as coisas que acontecem, porque é alguma coisa dentro de mim que está acontecendo, tem algum valor sendo ofendido. Mas se a outra pessoa também não souber que esse valor está sendo ofendido e por quê, se é uma coisa que essa pessoa causou, se é uma outra que causou e isso veio martelando, virou crença, se instalou em mim, eu preciso me livrar, então vou me trabalhar, né? Vou me Exato. curar, vamos dizer assim. E isso eu falo de experiência própria, né? Tinha muita coisa aqui dentro. Eu graças a Deus, eu limpei, fiz Foi. uma geral, né? Então, Então, e assim, vive entrando, né? Por mais que a gente faça o processo terapêutico e etc. de limpar, viver é acumular coisas. Então a gente tem que estar sempre se claro, vigiando, porque né, a gente parece que o sistema tende ao caos, né? A entropia é verdade. Então, se a gente não se cuida, a tendência é surtar, pirar, socar as pessoas. Então, a gente precisa estar sempre se vigiando. A gente tem um é, minuto, Fábio. então, né? Vamos bater aquela foto, então, né? Para garantir esse Vamos, tá, mas momento. ó. Então, para quem chegou agora, gente, essa live fica disponível por 24 horas aqui no Stories e no IGTV para sempre, amém, tá? Na Alice Carneiro Castro. Semana que vem nós temos Masterclass, vai ser uma semana sobre empresa sem frescura. Todos são convidados, é gratuito, é online, mas não vai ser aqui no Insta, vai ser para o grupo fechado para a gente poder trocar bastante experiência. Então também se inscreva aqui no link da bio. A Fábio tem seminário amanhã, né, sobre autoconhecimento, empoderamento. Então, também É, no perfil inteligência dela, vocês emocional. podem. É. Inteligência emocional. E 1 minuto e 58 e ele fica contando aqui. Ai, Jesus. Fábio, brigadão. Vou tirar uma foto bem bonita. Nosso riso. Tirei e me manda, porque eu tenho. As letrinhas estão tudo aqui, não consegui tirar. Tá, tirei aqui. Gente, muito obrigada pela presença. Mandar usando o aviãozinho. Fabi, a gente vai se ver de novo aqui, porque é muito legal conversar contigo. Adorei. Brigadão mesmo, viu? Beijo pra todo mundo. Obrigada. E feliz Obrigada dia pelo pros convite. namorados, todo mundo aí, os É, apaixonados, né? não Aproveitem. vão criar treta hoje, hein? Pelo Inteligência amor de Deus, emocional, não é hein? dia de DR. É isso aí. É. Beijão, Beijo. gente. Tchau. Tchau, tchau.